Estamos começando mais um episódio do podcast Viva Mais, uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus para levar até você informações de qualidade, informações confiáveis. Porém, essas informações precisam se tornar em ações para gerar saúde, bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. Kelly, segundo episódio dessa nova temporada, hein? E tem muita coisa boa pela frente, Diego. Inclusive, nesse episódio. Hoje, você está preparado, Diego, para falar sobre saúde mental? Pois é, muita gente se preocupa com o peso da balança, mas e o peso da mente? Exatamente. E os números vem mostrando o quanto é relevante, o quanto é preponderante se preocupar também com a saúde mental. A saúde física é importante? É claro que é importante, mas a saúde mental é igualmente importante. É verdade. E apresenta pra gente quem é a convidada especial deste podcast, que é o podcast mais saudável dessa internet. Muito bem, Diego. Conosco a doutora Cíntia Cardoso, que é psicóloga aqui no Hospital Adventista, psicóloga clínica organizacional, e fará conosco essa conversa gostosa. Doutora Cíntia, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui no podcast Viva Mais. É o nosso segundo episódio e a gente vai falar sobre esse tema, o quão importante é pensar que nos últimos acontecimentos veio à tona o que já deveria ser muito importante, mas agora veio à tona a relevância de se preocupar também com a mente. Oi, Diego, Kelly, é um prazer estar aqui com vocês. Sim, não tem como a gente desvincular, né, corpo e mente. Então, quando a gente pensa na saúde física e saúde mental, um vai influenciar o outro. Então, as emoções, elas acontecem dentro de um cérebro, esse cérebro está dentro de um corpo. E quando a gente não cuida das emoções, né, esse cérebro ele acaba mandando para o corpo algumas doenças também. Além das doenças emocionais, as principais que a gente vê muito no consultório hoje, que é a depressão e a ansiedade, a gente começa a ver também que pela falta de cuidado com a nossa mente, a gente começa também a mandar doenças para o corpo. Então, a gente vê doenças aí na pele, tipo psoríase, né? A gente vê doenças também no apetite, tem pessoas que ficam com mais, né? Transtorno, né? do apetite, mais ou menos. Dores musculares, dores nas articulações, inflamações, né? As pessoas sentem mais dores, né? E acham que as dores são só físicas, mas muitas vezes essa raiz também está em contextos emocionais, digestivos, né? Tem a síndrome do intestino irritado. Verdade. Ele está muito ligado também a questões emocionais. Então, daí a importância de a gente cuidar, e nesse caso aí vai entrar uma equipe multidisciplinar. A gente não vai... essa psoríase é emocional, então eu vou só no psicólogo que vai resolver. Né? Então, é importante, se você vê alguma alteração no seu corpo, algum sintoma, temos que tratar esse sintoma, que quem trata sintoma é médico. Vai sendo os profissionais médicos, dermatologista, né? O neurologista, o psiquiatra. Mas eu preciso tratar as causas. A raiz disso. Muitas vezes, a raiz desse problema está relacionado a aspectos emocionais que precisam ali ser tratados. E aí, quem pode dar esse suporte para vocês é o psicólogo. Olha só, Diego, então se eu quero ter um bom físico, eu também tenho que cuidar da minha mente. Para você ver, quando a gente fala de saúde integral, né, realmente não pode esquecer nenhuma parte. Então, quero cuidar do meu físico, quero ter uma pele bonita, quero ter um intestino que funciona direitinho. E aí são algumas, né, dos exemplos que a doutora Cíntia colocou. Eu preciso cuidar da minha mente. Agora, doutora, você comentou aí já sobre ansiedade, depressão. Qual é a maior procura hoje de saúde relacionada à saúde emocional, assim, nos consultórios? A principal são essas duas mesmo, ansiedade e depressão, né? A ansiedade, hoje, a gente tem um país mais ansioso, né? Infelizmente, não é um local que a gente gosta de se estar. E tem um detalhe. É o país mais ansioso. Mais ansioso. E tem um detalhe. A gente sabe que a gente só consegue ter números de dados, né? Então, quantas pessoas mais
podem estar sofrendo de depressão e, no caso, ansiedade, mas elas não são contadas, porque elas não procuram ajuda. Um profissional. Não foi Que contabilizado impactante. porque não buscou ajuda. Então Ou tem... não identificou, né, como Sim. sendo algo também Então, emocional. se nós somos o país mais ansioso, é isso? Uau! Se nós somos o país mais ansioso, os números podem ser ainda maiores. Ainda maiores. E aí não digo que seria restrito ao Brasil, né? Sim. Mas a nossa cultura ainda é uma cultura que não tem muito essa cultura de prevenção. Né? Então, a gente às vezes só vai procurar um profissional da área de saúde quando as coisas já estão bem complicadas, né? E às vezes a gente pode ver que por alguns estigmas o psicólogo vai ser o último a ser procurado, embora nesse século ainda tenha isso. Olha só que interessante. Eu já queria emendar uma pergunta. A gente vai falar ainda sobre as redes sociais e a saúde mental, mas a gente vive num excesso de informação. O tempo todo você é impactado na timeline do teu Facebook, do teu Instagram, do teu TikTok. Inclusive, algumas redes sociais hoje, elas já têm a rolagem automática. Ele termina um vídeo e já passa para o outro. Você não tem mais nem o trabalho de usar o dedo para rolar a timeline. E aí, a minha pergunta nem é ainda sobre as redes sociais, mas o excesso de informação, ele coopera para sermos uma sociedade ansiosa? Sim, porque o nosso cérebro não está tendo tempo de parar. Ele não está tendo tempo de... É acelerado, né? O tempo inteiro acelerado, estimulado. E aí a gente não tem tempo, às vezes, de parar e sair do piloto automático. A gente está o tempo inteiro produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Eu sei que o cérebro nunca desliga, né? Quando a gente tem vida, ele está trabalhando. Mas a gente está tendo uma sobrecarga, né, de estímulos. E até um termo que eu ouvi falando aí das redes sociais, né? A gente acaba se emburacando. Eu achei interessante o termo, porque realmente é isso. Seja informações boas ou informações que não são boas, e às vezes a gente pensa assim, esse conteúdo é bom, então eu posso ficar me aprofundando. Pode com moderação. Mas como o Diego falou, a gente acaba se emburacando. A gente nem quer mais o conteúdo, mas vem o outro. Né? E sabe a nossa principal busca, então ele já vai vendo os assuntos que a gente mais gosta. E quando a gente vai ver, a gente comprometeu outras coisas que deveriam ser feitas naquele tempo, fora os efeitos que aceleram mesmo. E por isso também a gente pode dizer que a ansiedade está muito alta. Isso em todas as idades. Então, ressaltamos que todos nós precisamos selecionar aquilo que consumimos. Selecionar o que se consome. Exatamente, em todos os sentidos. O que a gente vê, o que a gente come, né? E também selecionar as pessoas que a gente convive, porque elas vão interferir diretamente também na nossa questão emocional, né? Então, você seleciona a sua companhia também. Deveríamos. Assim, tem uma diferença entre não falar, né, ser, vamos dizer, mal educado, ou ter até um transtorno, né, que te dificulte disso, de você selecionar pessoas para estarem no teu convívio de intimidade. A gente fala com todo mundo. Ah, ok. Mas quando a gente está ali, até a educação, né, uma boa educação, né, cumprimentar, ok. Mas na nossa intimidade, eu preciso estar com pessoas que me ajudem a ter saúde, e saúde integral. Seja espiritual, física ou mental. Olha só que interessante, Kelly. Muito. Nossa. Você pode ser um influenciador ou um influenciado de acordo com o que está ao seu redor, com o que você consome, inclusive as companhias, né? E você falou de uma coisa, Cíntia, só quando tem um caso grave é que eu vou procurar o profissional da saúde mental. Eu não estou precisando de um psicólogo, né? Psiquiatra, isso aí é só para casos mais graves. ou psiquiatra e psicólogo é só para loucos, né? Ainda se usa isso. Como é que a gente lida hoje e deixa, de repente, até mais tranquilo para você que está nos ouvindo e que pensa assim, eu gostaria muito de ter acesso ou de ter uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra e... fala, tenho vergonha, eu tenho receio, eu tenho medo de ser estigmatizado, de ser taxado de louco, de maluco, enfim. Isso arrasta já muitos anos, né? Mas é interessante que tem algumas pessoas que falam assim,
Ah, gente, isso é coisa do passado, né? Psicólogo não é pra doido. Tem uma outra que é muito comum também, é para quem é fraco espiritual. É verdade. Né? Fraqueza. Então, assim, quem é espiritualizado, né? Independente da sua crença religiosa, mas quem acredita no transcendental não passa por depressão, por exemplo. E, na verdade, isso é um bloqueio que a gente vê porque não é isso, né? A gente sabe que ansiedade e depressão, elas são doenças. Está lá no Código de Doenças, no CID, no DSM-4. Então, assim como doenças, né? Eu até falo uma doença simples, né? Dor de dente. Uma pessoa chega para você e fala assim, eu tô com uma dor de dente. Eu falo assim, isso é espiritual, vai orar, né? Que vai passar. A gente logo já fica tentando arranjar um jeito de acolher e cuidar dessa pessoa. E quando essa dor é emocional? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Então, um dos estigmas é assim, acreditar que isso é vergonhoso, que isso faz a pessoa ficar fraca, é uma pessoa fraca, só os fracos têm esse tipo de doença. Doença não escolhe, né? É uma doença que precisa de tratamento profissional, com psicólogo, com médico. E quando você quer ajudar alguém, não sabe como, tem uma dica muito importante. O silêncio é uma boa resposta, né? Olha, não fala besteira. Guarda a palavra. Se você não tem o que falar, silêncio é sabedoria. Muito bom. Exato, porque às vezes você vai querer ajudar alguém com depressão. Amanhã vai ser um dia melhor, pense positivo. Se ela conseguisse fazer isso, né, ela faria, ela não consegue. E quando a gente fala essas coisas, a pessoa se sente pior, diminuída, sente... E às vezes, por causa desses estigmas, eu não procuro. E aí começa a agravar. Então, vem o isolamento social, porque ninguém pode perceber que eu estou ansioso, ou que eu estou ansioso, transtorno, né, de ansiedade, ou que eu tenho depressão. Aí eu pioro o quadro, né, porque eu tenho que me isolar, as pessoas não podem perceber, e aí eu vou ficando cada vez mais doente. Uma outra coisa que você pode ajudar a acabar com esse estigma é se informar. Informações. Então, momentos como esse são muito importantes, porque as pessoas podem entender que esse estigma é coisa... Você quer ser atualizado? Não fale isso, né? A gente gosta de estar sempre... Na atualidade, doenças emocionais são doenças que precisam ser tratadas, né? E uma forma de a gente cuidar é acolhimento. Muito bom. Às vezes, a melhor forma de acolher é um abraço, estou aqui com você... o que você quer que eu faça? Ela não sabe. Essa pergunta é horrível. Né? Não faça. Então, acolhimento, incentivar o tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele só no processo terapêutico, incentivar ajuda também a acabar com esse estigma. De lembrar que saúde completa é físico, mental e espiritual. Eu tenho certeza onde buscar quando é física. E eu preciso ter certeza também de buscar quando é emocional. Psicólogos, em especial psicólogos e psiquiatras. Agora, existe alguma correlação entre dieta e saúde mental? Porque daí quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, pode pensar, tô aqui, preciso perder peso, ou estou ganhando peso. Sou ansioso, por isso que eu estou acima do peso. Exatamente. Existe alguma correlação? Existe uma correlação, é muito interessante com relação, tanto na questão preventiva como na questão de tratamento. Então, existe uma série de alimentos que a gente sabe que eles podem te ajudar preventivamente a não desenvolver transtorno de ansiedade, ou, se eu desenvolver, eu tenho mais resposta ao tratamento, eu posso, de repente, ter uma ansiedade mais leve. Agora, tem alimentos que eles alimentam, mas é a ansiedade e a depressão. Olha só, tem alimentos que alimentam a ansiedade e a depressão. Então eles são aliados da doença, do bem, Sim. Mas da saúde, eles são aliados do mal. E tem várias pesquisas já falando da nossa dieta aqui, né? De o que a gente consome muito aqui. Ocidental, né? Vamos dizer assim. A dieta ocidental, certo. Então, assim, embutidos, enlatados, fast food, esse tipo de excesso de carboidratos ruins, açúcares, cafeína, são substâncias que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que elas, na verdade, elas ajudam a desenvolver tanto a depressão quanto a ansiedade. Então, não são aliados do bem. Eu estou falando isso em excesso, né? Esses alimentos que eu falei, nem em excesso, todos eles fazem mal mesmo. Mas quando eu tenho um consumo excessivo e já estou doente, às vezes até no consultório o paciente fala assim, eu vim para um psicólogo ou para um nutricionista que está mandando eu cortar um monte. E eu nem falo para cortar
Falo, pesquisa na internet os alimentos que fazem parte da tua dieta que você precisa evitar. De preferência, tirar. Mas se você evitar, você já tem um retorno... Já contribui. Bastante interessante, assim, de resposta. Naqueles pacientes mais disciplinados, a gente vê muito claramente como que muda a questão do alimento. Porque o alimento ele vai interferir diretamente no cérebro. Né? Então, ele vai direto para o cérebro e a gente precisa, por exemplo, para ter saúde emocional... de complexo da vitamina B, né? De ácidos graxos, de ômega 3. Aonde que a gente vai adquirir esses alimentos que são importantes para a formação e o bom funcionamento do cérebro? Então, se eu não consumo esse tipo de alimento saudável, o meu cérebro ele fica mais vulnerável para doenças emocionais. Então, é importantíssimo a gente se preocupar com o que a gente come, principalmente na nossa rotina, né? Em alguns momentos específicos, não posso mais nem comer um docinho, né? Que não seja a sua rotina. E se você tiver já com algum transtorno de ansiedade ou depressão, o ideal era evitar mesmo, o máximo possível, porque ele realmente atrapalha na formação desses neurotransmissores que são essenciais para a tua virada, né, para a tua saúde. É aquilo que pesa a mente, né? Exatamente. Literalmente pesa a mente. A gente tem estudos que falam assim que quando você come excesso de açúcar, você tem mais dificuldade de concentração, criatividade, de você conseguir assimilar mais o conteúdo, atrapalha a sua memória. Em compensação, já foi feito estudo com pessoas que, em algum momento, ficaram só se alimentando com cereais, né? Integrais, carboidratos bons, frutas, verduras, legumes. E essas pessoas tiveram um rendimento muito melhor nessas mesmas áreas. Memória, criatividade. Olha ali, que legal. E também menos propensas a doenças emocionais. A gente volta àquilo que a gente fala em todos os episódios, inclusive da primeira temporada, não é, Diego? Onde os alimentos saudáveis, o hábito, o estilo de vida saudável, ele é importante para a saúde física e para a saúde mental. E eu não sei o que você está fazendo que ainda não mandou esse conteúdo para alguém, não é isso, Diego? É verdade. Pega esse link, envia para os teus familiares, envia para os teus amigos, porque é um conteúdo de qualidade, um conteúdo confiável e um conteúdo muito importante para os dias atuais. E olha só. Super atual. Talvez vocês estejam ouvindo uns barulhos aí no fundo. É só para explicar que nós estamos gravando esse podcast dentro do Hospital Adventista de Manaus. Aqui não para. Aqui não para nunca, né? Então, as pessoas estão trabalhando, estão se movimentando. Então, é normal você ouvir um barulhinho ou outro, tá bom? Não se preocupe que nada vai interferir na transmissão da mensagem, né, e no conteúdo, na qualidade do conteúdo, exatamente. Kelly, lembrei aqui de um detalhe, acho que é importante para a gente fechar esse assunto aí da alimentação, que um neurotransmissor muito importante para essa recuperação, né, a produção, é a serotonina. Sim. E a serotonina, ela é produzida 90% no intestino. Lembra que eu falei na primeira fala da síndrome do intestino irritável, Sim. né? Então, você vê que uma coisa vai ligando à outra. Então, se aonde eu produzo maior quantidade de serotonina, que está ligada ao bem-estar, alegria, né? Que eu preciso tanto quando eu estou ansioso e depressivo, o que eu posso fazer para produzir mais? Ter um intestino de qualidade, produzindo bem. E como é que eu consigo fazer isso? Me alimentando de forma adequada. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, maus hábitos vão puxando doenças. Um bom órgão da alegria, viu? Órgão da alegria é o intestino. Conhecido hoje, inclusive, como o segundo cérebro. Exatamente. É verdade. Agora, nós ainda teremos, nesta temporada, um episódio só falando sobre a importância da movimentação. Exercício físico. Eu já quero perguntar aqui, doutora Cíntia, de que maneira o exercício físico pode influenciar na nossa saúde mental? E influencia de verdade? Influencia, né? Eu chego a falar, converso muito assim com os pacientes, que eles vão receber alta do médico em algum momento, eles vão receber alta do psiquiatra, vão receber alta de mim, eu vou ficar... A gente sente falta, mas não da doença, né? Do vínculo, mas a gente fica muito feliz quando a gente dá alta. Mas eu sempre brinco com eles assim, uma coisa vocês nunca vão receber alta, que é do exercício físico. Porque o exercício... Deste hábito. Porque ele deve ser um hábito que já deveria já ter muito de ser parte, né?
mas ele é um hábito que ajuda na melhora do paciente. E muitas coisas que acontecem no exercício físico é justamente o que tem nos medicamentos. É produção natural, vamos dizer assim, de dopamina. O exercício físico, ele ajuda nisso. E todos os antidepressivos vão atuar aí também, né? Então, assim, o exercício físico, aí você pode pensar assim, então, na academia não tem ninguém ansioso nem depressivo. Não é uma afirmação correta. Tem, sim. Primeiro, porque deve ter os pacientes do hospital, os que estão ouvindo, os que já têm transtorno de ansiedade e depressão, eles precisam ir como forma de tratamento. Também devem ter pessoas que estão lá para prevenção. E também deve ter pessoas para ir lá para uma questão estética, que eu falo que é o menor benefício do exercício físico. É bom, você vai falar, mas Cíntia, é tão bom. É bom, mas é o menor. O menor benefício que o exercício físico traz para o nosso corpo é a estética. Que também é muito bom, que ajuda na autoestima, mas é o menor. Uhum. Então, uma coisa que o exercício faz, que é muito bom para controle das emoções, o sono. Né? A qualidade do sono melhora muito. E uma pessoa... Pensa aí, Diego e Kelly. Pensa aí, não precisam falar se não quiserem, mas a pessoa mais calma que vocês conhecem. Não sei se a risada é porque é difícil de achar. Não, eu pensei na hora aqui. Veio a mente. Ok. Agora, vamos imaginar essa pessoa... a gente vai tirar 3 dias de sono dela. Ela não vai dormir durante 3 dias. Vocês acreditam que ela ainda seria referência de paciência para vocês? Eu acho quase impossível. Eu acho difícil. Por mais que... E às vezes pode se chocar com um estímulo bem menor, né? Porque você já pode até ter provocado essa pessoa no nível maior. Ela teve controle e agora não. Então, não tem como a gente controlar o humor se a gente dorme mal. Não tem como a gente regular as emoções se a gente não dorme bem. E um dos ingredientes, digamos, uma das ações que a gente pode fazer para ter um sono de qualidade é justamente o exercício físico. O exercício físico ajuda a gente dormir melhor. É um sono de qualidade, né? Então, esses são dos benefícios. O outro, ele também aumenta a questão da produção e disponibilidade dos neurotransmissores, que eu falei, né? A dopamina, a serotonina, a noradrenalina. Então, esses neurotransmissores que vão dar alimento para o neurônio, eles são melhores, funcionam melhor num corpo que se mexe, num corpo que faz exercício físico, né? Um outro benefício... que ele ajuda também na questão inflamatória, né? Que os pacientes geralmente sentem muito, né? Essas dores. As dores, certo. Na questão cognitiva, né? Que a gente ainda falou agora do cérebro, né? Da questão de aceleramento. Então, assim, ajuda muito nessa questão cognitiva, na fluência verbal, que a gente, para quem tem dificuldade de falar, né? Fluência verbal, tomada de decisões, regulação das emoções. Então, o exercício físico ele é um aliado importante. Então, assim... Por que na academia não tem pessoas também que têm essa rotina e têm transtornos emocionais? Porque ele é só um dos ingredientes, mas ele não pode estar fora. Então, assim, vamos dizer assim, que faz parte do tratamento, mas ele sozinho não resolve. Então, então não precisa de psicólogo, é só para academia. Não, eu estou dizendo que ele é um aliado importantíssimo, sim, mas você precisa de todo esse conjunto de... ações para você ter saúde emocional. Olha só, você já começou a se movimentar aí onde você está? Se você está em casa, se você está na academia, já de repente é um bom local, né, para você estar ouvindo este podcast. Exatamente. Na academia. Mas se você está indo no sofá de casa, já começa a se movimentar. Vai, levanta, já começa a fazer alguma coisa. Pelo menos a panturrilha ali, né? Grava pelo menos essa frase. A força física, ela ajuda na força emocional. Olha só. Gente, vamos anotar isso. A força física... Ela ajuda, dá suporte, né? Na nossa força emocional, na nossa força psicológica, né? Que então, legal. É um bom suporte fazer exercício físico. Mas, de fato, os estudos hoje têm apresentado que o exercício físico, ele faz parte da prescrição médica
para depressão. Então, pessoas em depressão, os médicos prescrevem exercício físico e a quantidade e o vigor desse exercício físico ao longo do dia. Então, já tem profissionais já com esse conhecimento e aprofundamento desse assunto que vai colocar, olha, você precisa de 40 minutos de natação e coloca a intensidade disso, ou corrida, aumenta a sua velocidade, você precisa de 30 minutos correndo e de manhã é esse exercício, à tarde é esse exercício, quantas vezes por semana, e a pessoa vai sair do quadro de depressão, e a gente está falando de depressão, que foram os estudos que eu vi, com parte da terapêutica, sem discriminar os medicamentos, com parte da terapêutica é o exercício físico. O exercício físico é um medicamento. Sim. Há quanto tempo, Diego, você fala que o exercício físico é um remédio natural? Faz bastante tempo. Pois é, tem mais de 100 anos que é dito que o exercício físico é um remédio natural. E hoje os estudos mostram o exercício físico, ele ajuda na sua saúde mental como um medicamento. E tanto para tratamento quanto para prevenção. Prevenção também. Ele atua também numa área do cérebro, o hipocampo, que é a principal fonte das emoções. Então, ele é melhor produzido lá, né, no exercício físico. Então, assim, quando a gente faz exercício físico de forma preventiva, é mais fácil. Porque imagina que quando eu estou, mesmo com uma depressão leve, eu tenho dificuldade de ter um ânimo para ir. Então, hoje, aqueles que ainda não têm depressão ou transtorno de ansiedade querem ter uma prevenção, então seja mais forte do que sua melhor desculpa e vá. É isso. Porque isso eu costumo dizer que a preguiça, ela assim, ela não cobra nada, só o seu futuro. Uau! Cheio de frases de impacto aqui. A preguiça não cobra nada, só o seu futuro. Só isso. Então, a gente lembrar dessas duas coisas, assim, acho que já dá um ânimo, né? Uau! E se você não for hoje, vai amanhã, não desista. O importante é não desistir. Chegamos num momento aqui em que eu estava muito curioso, Cíntia, para a gente falar aqui sobre o impacto das redes sociais na nossa saúde mental. Esse nível de aceleração que vivemos, esse excesso de informação, de conteúdo, como isso impacta a nossa saúde mental? A gente tem uma questão a gente não está falando aqui mal, né? Embora eu vou falar mal de alguns conteúdos, né? Então, assim, tem conteúdos que se você ficar o tempo estipulado para a tua faixa etária, já faz mal. Então, esse alerta. É um ponto, é um primeiro alerta. Segundo, o principal ponto que a gente vai abordar aqui é o excesso. Então, o uso excessivo de telas, né? Esse uso excessivo de telas, ele impacta diretamente o bom funcionamento do cérebro. E aí tem algumas situações que alteram. Por exemplo, a alteração do ciclo circadiano. A gente falou anteriormente sobre a importância da qualidade do sono. Então, o uso excessivo de tela, ele vai comprometer diretamente a qualidade do sono e ainda confunde o nosso ciclo circadiano. Então, quando eu uso muito à noite, o cérebro já não sabe quando é noite, quando é dia, ele fica ali meio confuso. Verdade. Então, esse estímulo à luz azul, ele não só confunde o ciclo circadiano, como ele também influencia de forma negativa, né, nas emoções. Eles afetam o humor, a concentração, a memória, a criatividade, a imunidade. Então, ele tem aí um problema grave, tanto na saúde física como a emocional. E a gente está falando aí da questão do excesso, né, do uso. Um outro é a dessensibilização do sistema de recompensa. Quando a gente usa a rede social, e por isso que a gente usa, ela dá sensações boas, né? A dopamina está ali sendo tratada, principalmente conteúdo de interesse. Só que a gente começa a ter um super estímulo dessa dopamina. E quando a gente começa a ter um super estímulo, tem um momento que aquela quantidade não me dá mais aquele prazer que eu sentia anteriormente. E aí eu começo a precisar de mais tempo, mais momento para compensar aquele mesmo bem-estar que eu sentia antes. Então é um ciclo. Que a gente conhece com o nomezinho vício. Uau. Né? Vício. Vício. Inclusive tem um termo, né, que já se usa hoje, que não é ainda conhecido como uma doença, né? Mas o nome é dependência tecnológica.
Então meu corpo pede, é o vício, né? Eu preciso usar mais tempo para suprir aquela dopamina ali, aquele estímulo que antes, em pouco tempo, resolvi, agora eu preciso de mais. E aí fica um alerta para os pais, né? Os adultos, né? A gente já tem um cérebro, já está maturado, vamos dizer assim. Mas as crianças e os adolescentes que ainda estão formando o cérebro ainda não está maduro, esses efeitos ainda são mais graves, porque compromete mesmo a formação do cérebro. Olha só, que impactante. Então, quem nunca não tinha nada para fazer e foi olhar o celular? E vai e vira o celular. Acabou de virar e vira de novo o celular. E quantas vezes você não foi fazer uma coisa no celular, acabou fazendo outra, já caiu na rede social e aí ficou ali passando timeline. E não fez o que você foi fazer. 40 minutos e termina e você não fez aquilo que tinha para fazer. De fato, precisamos Consome, cuidar. né? O precisamos tempo. Cuidar. E acaba afetando também no tempo. nosso humor, porque a gente começa a ficar diferente. A gente consegue perceber isso muito em crianças. Uma criança são mais purinhas, né? Que elas não têm as máscaras, né, que a gente usa. A gente pode ficar chateado, mas a gente disfarça. Mas você tirar o celular de uma criança que está acostumada, ela fica irritada, compromete o sono, a qualidade de relacionamentos, a alimentação. Então, a gente ainda camufla mais isso. É vício mesmo. Mas elas ficam extremamente agressivas e irritadas. E tem aumentado também o número de crianças ansiosas, adolescentes ansiosos. Eu estou dizendo que a principal culpado é o excesso de telas, mas ele está dentro dos fatores determinantes para aumentar o índice de doenças emocionais. Isso aí. Isso pesa a mente, viu, gente? Nós falamos de ansiedade e depressão. Só para a gente ter um pacote assim mais completo, alguns transtornos já com nome que pode ser considerado esse peso da mente, né? A gente falou aqui de ansiedade, depressão. O que mais a gente poderia citar dentro do que já é conhecido? Que de repente chega para você? O foco maior, embora sejam esses, qualquer transtorno de esquizofrenia vai piorar os quadros também, né? Então, tudo isso que a gente falou vai interferir também no quadro de esquizofrenia, por exemplo, bipolaridade. Né? Então, doenças ocupacionais também, que às vezes a gente troca o lazer... Pânico, que está dentro do transtorno de ansiedade, né? Sim. A gente troca, às vezes, momentos que dariam suporte para a gente relaxar, para usar como relaxamento somente telas. Entendi. Então, o corpo ele fica ali sendo debilitado, físico e emocionalmente. Uau, nossa, Diego. Muita coisa, hein, Kelly? Anotei bastante coisa aqui. Então, doutora Cíntia, partindo aqui para o final do nosso programa, que a produção está pulando ali atrás já, é o seguinte: como vocês sabem, todo final de episódio nós temos uma avaliação. Olha, até a temporada passada... E nós dois somos os avaliados. É uma prova em dupla que ela responde... sozinha. E eu estou aqui dando um apoio. Até a temporada passada ele participava, entendeu? Agora eu estou dando um apoio. Então, doutora, a Kelly vai fazer um resumão aqui e você vai falar se está certo ou se está errado e se nós entendemos corretamente. Se confirma. Nós somos aprovados. São bons alunos. Exatamente. O nosso, entendeu? Quem está entendendo nós, né? Cíntia, é fato que para ter uma boa saúde física precisa ter uma boa saúde emocional também. Fato. E também é verdade que é preciso selecionar o que se consome em todos os sentidos para ter uma boa saúde mental. É mito é mito que doença mental é fraqueza. Inclusive espiritual. Não é fraqueza espiritual também, né? E é mito que psicólogo e psiquiatra é só para doido ou para casos muito graves. Psicólogo correto e psicólogo é para qualquer ser humano. Qualquer fase da vida dele. Ok. É verdade que alimentação saudável, exercício físico e sono são fundamentais para a prevenção e cura da saúde mental. Exatamente. Estamos falando de estilo de vida, Estilo né? de vida.
Só tem saúde integral quem tem um bom estilo de vida. E aí a gente pode rever os remédios naturais, né? Sim. Alimentação saudável, exercício físico Luz e sono solar. foi colocado. Aí tem luz solar, Exercício físico, ar puro, água, hidratação para o cérebro, equilíbrio nas coisas. Confiança em Deus. E confiança em equilíbrio Deus. nas redes sociais e Equilíbrio telas. em tudo. Em E tudo. aí eu vou falar as duas frases que para mim foram muito impactantes. A força física da força emocional. A força física dá a força emocional. E a preguiça não cobra nada, só o seu futuro. Aprovados? Aprovados. Parabéns, Kelly. Parabéns pra gente. Somos bons alunos. Somos. É uma boa dupla. Doutora Cíntia, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigado por tanto conteúdo de qualidade, por tanto conteúdo relevante. A gente agradece muito e a gente já deixa o convite estendido para a próxima temporada. É verdade. E a Cíntia esteve conosco na Jornada Viva Mais. Exatamente. Então você pode ouvir mais conteúdos da doutora Cíntia Cardoso visitando a jornada. No nosso canal aqui no YouTube. Exatamente. Lá no YouTube tem a Jornada Viva Mais, que inclusive vai ter outra este ano, Diego. Logo traremos maiores informações sobre isso. Exatamente. Mas se preparem. Doutora, muito obrigado, tá? Eu Muito acho obrigada, que eu passei no Cíntia. teste, né? Que me convidaram para a próxima. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre gostoso falar sobre o que eu mais gosto de fazer, né? Que é saúde emocional. E todos nós, inclusive eu, precisamos cuidar das nossas emoções, da nossa saúde emocional. É para todos. É verdade. Obrigado pela tua companhia, obrigado por acompanhar esse podcast aqui com a gente. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais um episódio deste que é o podcast mais saudável dessa internet. É isso mesmo. Valeu, Viva gente. mais. Tchau, tchau.